Olá, bom dia para todos. Eu sou Rodrigo Bertozzi, da Selen Bertozzi, e nesse encontro nós vamos fazer uma análise do novo texto do Código de Publicidade e Marketing Jurídico, né? Então, sejam todos bem-vindos e vamos lá, né? Quem está assistindo ao vivo, quem está assistindo depois da gravação, fique bem à vontade aí para a gente poder... É um começo, tá? Tem muitas coisas que estão acontecendo simultaneamente, mas eu diria a vocês que 80% daquilo que está aqui vai ficar, né? O código, a maneira que o texto está sendo desenvolvido, e nos traz muita certeza de que, se houver algumas mudanças, tem muito mais a ver com definições, por exemplo, publicidade passiva versus publicidade ativa, sabe? Estruturalmente, muito difícil uma mudança grande. Então, de um jeito geral, iniciando primeiro as minhas impressões, tá? É um texto que ele é abrangente e ele, de fato, está permitindo, por exemplo, o marketing jurídico, primeiro que ele reconhece, né? Já no artigo 1º, ele já reconhece a questão do marketing jurídico como foco principal. Inclusive, na parte de fiscalização, se ficar, obviamente, no texto final, haverá um comitê de marketing jurídico, que é o nome correto, aliás, que vai analisar as demandas e unificar o entendimento dos tribunais de ética. Tá? Então, é desse jeito que a gente vai se construindo no projeto. Tá? Então, do lado, nós temos aqui uma questão da própria impulsionamento, né? Muita gente que estava querendo o impulsionamento, o patrocínio das redes sociais, e está aqui. A gente vai analisar qual é o impacto disso e se isso, de fato, traz marca para o escritório, ou traz cliente, ou traz resultados financeiros. Né? São coisas assim que precisam ser extremamente bem analisadas. Em termos como eu estava dizendo, quem está chegando agora, em termos gerais, eu diria que é um grande avanço, tá? Na parte do Comitê de Marketing Jurídico, o que eu quero deixar claríssimo é que no próprio artigo 1º, tá? Daqui a pouco eu mostro o texto, ele já coloca uma fiscalização muito mais rígida do que no passado, que é muito importante, extremamente importante. Senão, bagunça tudo. Você imagina, se você abre do jeito que está abrindo e, ao mesmo tempo, não fiscaliza. Tá? Então, é muito justo que haja essa fiscalização. Só que tem uma novidade muito importante aqui, que eu tenho visto pouca gente falar a respeito disso. Tá? Que exatamente a questão dos sócios responderem solidariamente pelas ações da sua equipe jurídica. Tá? Tem pouquíssima gente falando disso. E está acontecendo, e é um fato que eu acho que vai ficar no texto final. Faz muito sentido. Se eu quero trabalhar, aqui eu vou dar um nome genérico, claro. Se eu quero trabalhar na Bertozzi Advogados, existem princípios, existe o meu DNA ali dentro, o meu DNA na qual a banca foi fundada. Cadê? Está com o som desligado? Né? Como é que eu saio daqui? Respeito, não, o quê? A gente vai ter aí a resposta solidária. Então, se um advogado for lá, então, está o TikTok... Desculpa que interromper, gente. Alô? Alguém está com o áudio aberto e está atrapalhando bastante. Vocês fechem o áudio. Eu não consigo fechar o áudio de todo mundo, é um probleminha do Zoom, né? Eu vou ter que cada um fechar esse áudio. Então, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Bom, desculpa, mas precisava falar isso. Então, essa questão de responder solidariamente é o que chama muita atenção. Tá? Isso surpreende bastante pessoas. Esse áudio que está aberto, para ir fechando. Então,
Acho que agora fechou o áudio. Mas, enfim, vamos lá. Então, o que acontece? Se aquele advogado vai lá dançar o TikTok, ele não só ele vai responder, como solidariamente os sócios da banca na qual ele pertence vão responder. Eu acho muito justo, porque desse jeito você começa a organizar melhor o escritório fica como um todo mais ético. E, ora, se eu sou um advogado do teu escritório, eu tenho que respeitar as cores dessa bandeira, a cor dessa camisa, não é? Eu não posso fazer o que eu quero. Isso é muito importante relatar. Então, se eu quero fazer sozinho e me responsabilizo por isto, vai uma carreira solo. Então, monta teu escritório e faz do jeito que você acha. Estou falando de TikTok, mas qualquer coisa. Você tem copyright, por exemplo, que não está o nome copyright, mas vai estar proibido, não é? Esse uso exagerado, né, de promessas, de conceitos, enfim, as coisas não vão ser assim, né? Festa, não, como tem muita gente achando. A gente vai ter ali algumas questões um pouco mais rígidas. Eu sou extremamente... gosto desse tipo de questão, né? De um lado, uma excelente abertura, tem muita ferramenta para trabalhar. Vamos lembrar que quando mudou o provimento 75 por 94/2000, já era considerado site e e-mail, né? E aí tinha a tal mala direta, que era por e-mail. Não sei se vocês lembram disso, né? Foi um negócio muito interessante que aconteceu. Então, já era ali reconhecido. Então, foi um avanço. Agora está sendo reconhecido o próprio marketing jurídico, que, para mim, é uma satisfação muito grande, né? Quem não sabe, eu iniciei o marketing jurídico no Brasil, né? Fui pioneiro nisso desde 1998. Então, assim, eu vejo pessoas agora descobrindo o marketing jurídico como se fosse, sim, uma grande novidade. E não é uma grande novidade, já tem muitos anos, né? Então, isso é bacana. Vamos lá para essa questão do que está acontecendo do mercado de uma forma geral. Tá? Então, veja só. Primeiro, quando a gente tem dúvida a respeito de um determinado comportamento ou economia comportamental e assim por diante, a gente olha para os grandes juristas, tá? Nem estou falando de grandes escritórios. A gente olha para os grandes juristas. Como é que eles faziam? Tá? Eu aprendi, embora muitos de vocês saibam que eu não sou advogado, mas sou extremamente conservador em relação ao próprio marketing jurídico que eu criei, não é? As pessoas acham que por eu ter criado o marketing jurídico, de certo eu ia achar interessante autorizar tudo. Pelo contrário, não é? Aqui não é o mercado americano. O mercado americano começou essa festa da publicidade em 86, né? Então, no Brasil, não. No Brasil, a gente tem um bom regulamento, uma boa regra, e mesmo nos Estados Unidos não é permitido tudo. As pessoas têm um falso engano que lá pode tudo. Não pode, tanto que tem tribunais de ética também, não é? E assim por diante. Bom, então, olha só, o que está prevalecendo é o bom senso. E o bom senso sempre... A avó da gente fala isso, que o bom senso e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? É bem isso. O bom senso está prevalecendo. E quando você tem uma dúvida, use o bom senso. Olha para os juristas. Né? O que eles tinham como a maior força deles? Exatamente o item 5, que era a força da produção intelectual. Essa força da produção intelectual é tanto escrita, né? Muitos deles autores de livro, por exemplo, professores, não é para todo mundo, lógico, uma carreira acadêmica, mas muitos deles eram professores, outros não eram professores, mas eram escritores, eram palestrantes, eram articulistas. Essa parte, ela nunca mudou, né? Essa parte do bom senso e da produção intelectual. Por isso que eu estou mantendo ela aqui. Tá? Então, primeiro, o chamado foco no core business. O que é isso? Tanto para quem está iniciando, como para quem já tem um escritório bem montado, durante a pandemia, a McKinsey, nos Estados Unidos, fez um relatório muito interessante, colocando o seguinte, que os escritórios americanos e europeus também, eles, durante a pandemia, não tiveram grandes perdas, tá? E, de um modo geral, o que eles fizeram para, caso tivessem perdas, estancasse toda a sangria?
o chamado foco no core business, ou seja, fazer aquilo que nós mais sabemos fazer. Tá? Olha a relevância disso daqui. Repare que aqui não tem nada a ver com poder ou não poder fazer o TikTok, ou usar uma ferramenta específica, não é? É o bom senso. Então, aquilo que eu sei fazer melhor é aquilo que eu vou divulgar. 2, a tecnologia como norte. Não tem mais jeito, né, gente? Inclusive, no próprio artigo que estabelece o que é esse comitê do marketing jurídico, eu vou mostrar já já, ele estabelece também que poderá ser usado algoritmo e robô para pegar quem está fazendo aquilo que não pode ser feito. Né? Ah, mas isso vai dar certo, Bertozzi? Ah, bom, o tempo vai dizer se é possível fiscalizar ou não, mas o fato de você centralizar um comitê resolve um problema que também pouca gente lembra, que quando você está no interior do Brasil, é muito difícil você fiscalizar o colega, né? Pega lá uma cidade com 20 mil habitantes, todo mundo se conhece, então é muito difícil, né, você querer fiscalizar o colega. Então, tendo um comitê desse que regula, de certa maneira, e busca muitas infrações, então a gente tem aí, e não teria outro jeito, tecnologia se combate com tecnologia. Não tem outra coisa para a gente discutir aqui, né? Bom, o próprio reforço da marca jurídica, fica isso muito claro para mim, ou seja, preserve-se a marca jurídica, ou seja, se o teu escritório é um escritório tradicional, é um escritório de renome, a troco do que você vai se arriscar em ferramentas que desconhece? Concorda? Então, é necessário ter esse conceito muito claro para daí a gente chegar na chamada estratégia multicanal, que eu já vou mostrar. Né? O que é o multicanal? São vários tipos de ataques, tanto para o cliente ativo, inativo e prospecção. É sempre o mesmo movimento. Ativo, inativo e prospecção. Ativo é quem está na tua carteira, inativo é quem já foi teu cliente, e prospecção são aqueles grupos de potenciais clientes, seja pessoa física, sindical, empresarial, que você busca, então, captar. Tá bom? Bom, e aí, claro, como eu disse aqui, a força da produção intelectual. E aí vem essa questão principal do bom senso, que é o seguinte. Bom, então, a gente tem agora a permissão do marketing de conteúdo, da publicidade ativa, da publicidade passiva. Como é que a gente pode fazer tudo isso? Tem que ser informativo, como sempre foi, aliás, educativo, nenhuma modificação em relação ao 94/2000, o conceito é o mesmo, né? A questão educacional está aqui agora. É uma pegada mais inteligente para envolver os clientes do chamado ciclo IP, que é o ativo, inativo e prospecção. Então, vamos lá. Você pode muito bem fazer, se você é um tributarista ou uma tributarista, você pode muito bem pegar uma determinada legislação que impacta na indústria alimentícia e fazer uma série de produtos intelectuais pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn, mas tem que estar claro para todos nós quem é o cliente nessa história, tá? O cliente empresarial não vai adquirir ou não vai interagir com a sua marca jurídica no Instagram, por exemplo. Né? Já é mais para o LinkedIn. Então, isso que é o canal, é você fazer uma dosimetria de aonde que a tua marca jurídica vai estar mais ou menos, mais ou menos vai estar aparecendo ali. No conjunto, gente, o meu conselho é que ela apareça em todos os canais, ok? Mas isso é uma repetição. Então, vamos lá de novo. Eu gravei uma série de vídeos tributários. Eu vou pegar esses vídeos que eu gravei, vou espalhar pelo YouTube, pelo Instagram, pelo LinkedIn, por todos os canais. Okay? Mas eu já sei e antecipo a vocês que vão ter respostas diferentes. Tá? Todo mundo aqui sabe que os clientes chegam até vocês, na maioria esmagadora, eu diria até para vocês uma pesquisa que eu fiz há pouco tempo atrás, que 93% dos clientes vêm por indicação. E só 7% dos clientes vêm por redes sociais e ferramentas correlatas.
Então, qual é a lógica? Trabalhar no meu cliente ativo e no meu cliente inativo para que ele me indique para novos clientes. Mas eu posso, sim, por exemplo, fazer um boletim informativo. Eu posso ter um canal no YouTube, para não usar o nome de ninguém aqui, Bertozzi Advogados Associados, desde que eu coloque o número da minha sociedade, tá? Se eu não tiver número de sociedade, o número da minha OAB. E coloco uma frasezinha que não faz mal para ninguém, tá? Direcionado para clientes e parceiros do escritório Bertozzi Advogados, enfim, que seja isso, tá bom? Isso já garante a todo mundo que você está se dirigindo para clientes, correto? Agora entra a interpretação do novo texto do Código de Ética. Se um cliente veio pelo Google, ou veio por outra forma, ou assistiu o teu vídeo, e por causa disto ele te contratou, não é considerado mercantilização. Ok? É muito sutil esse detalhe aqui. Então, veja só, eu sou uma advogada trabalhista, estou criando uma série de conteúdos com foco, não é com foco no advogado aqui, é com foco no público que pode me contratar. Então, vamos imaginar aqui que seriam públicos de frigorífico, ok? Frigorífico. Então, eu vou me dirigir para aquela parcela de funcionários ou ex-funcionários que trabalham em frigoríficos. Eu posso fazer uma série de vídeos em cima disso, e o meu escritório também pode fazer uma série de vídeos em cima de outros perfis, como metalúrgicos, enfermeiros e assim por diante. Aqui, claro, estou deixando muito claro que aqui é pessoa física, né? Ou sindical. Então, de novo, o vídeo, ele é provavelmente a principal ferramenta que nós vamos ter, tá? Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, já abro aqui. Aqui, ó. Só quero tratar disso, aí eu começo a abrir o texto, tá? Deixa muito claro qual é a minha opinião de que já trabalhou com 820 escritórios de advocacia, não é? E já tenho 21 livros, então, assim, não é uma opinião solta, é de quem já pegou isso na prática e vê como as coisas funcionam ou não funcionam, tá? Então, o que acontece? E digo isso com muita dor no coração. Tá? Os vídeos, eles estão tomando à força, o mercado literário. Tá? Eu tinha um gráfico aqui que demonstra que a queda foi brutal de leitura de livro. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o número de pessoas assistindo vídeos dos mais diversos disparou, multiplicado por 10. Entende? Então, na medida em que foi caindo o interesse por conteúdos escritos, ampliou o interesse por vídeo. Então, por isso que eu estou batendo na tecla do vídeo. Tá? Não estou aqui tirando o mérito de artigo, de e-books, tá? De qualquer produção educacional, inteligente, bem coordenada. Pelo contrário. Só estou apenas mostrando que o impacto direto está sendo no vídeo. Tá? Claro, no vídeo. E qual é a ferramenta que todo mundo está utilizando para tirar dúvida? O Google. Então, o Google assume também assume dentro do teu escritório, seja iniciante, seja uma banca já bem-sucedida, o Google se torna, então, o segundo e mais importante, o segundo pilar relevante dessa estratégia. Então, de um lado, eu tenho os vídeos, não é? Que podem estar sendo circulados tanto no YouTube quanto na ferramenta de vídeo do Facebook, tá? Como eu também estou de olho na ferramenta do Google, que foi autorizado o Google Ads, tá? Desde que responsivo, mas aí a gente já vê isso. Então, o cliente tem usado o Dr. Google. Você tem usado o Dr. Google para saber quantas gotas você tem que dar do Luftal para o seu filho. Ou não é verdade? Claro que é. Então, essa lógica que acontece na saúde é a mesma lógica que acontece no direito. As pessoas estão indo lá e colocando assim, fui demitido. Olha que interessante o que eu vou dizer agora. Fui demitido. Quais são auxílio-doença para a dor crônica? Prestem atenção nisso aqui, ok? As pessoas estão indo lá, digitando isso no Google, quando acontece um fenômeno
jurídico, vamos falar dessa forma, a alteração do tecido jurídico naquela família, ou naquela pessoa, ou naquela empresa, e antes até de perguntar para o seu advogado, o famoso advogado de família, né? De família não é a área de direito de família é aquele que está sempre ali para aquela família, ele está indo no Google. Tá? Essa mudança do cliente alterou toda a advocacia. Então, e aí entra a novidade. Esse fui demitido, você pode adquirir essas palavras, entendeu? Desde que isso não seja remetido para um banner, não. Você pode adquirir essas palavras montando uma campanha no Google, preste bem atenção, montando uma campanha no Google, você escolhe a região na qual você se encontra, e aí o algoritmo do Google vai começar a funcionar, e a hora que alguém escreve fui demitido, ele vai organizando essa resposta, tá? E aí tem vários truques dentro do Google, mas não tem nem tempo de analisar isso, mas só o Google valeria a pena uma palestra só dele, tá? De tantas ferramentas que a gente poderia utilizar, mas agora está permitido sim a compra dessas palavras, desde que não envolva mercantilização. A pessoa digitou isso, saiu no meu site. Correto? Está lá no meu site, Bertozzi. O cliente vai lá e clica, assim como tem outros sites, então ele que está escolhendo de novo. Mas, pelo menos, eu não estou ficando para trás, tá bom? Então, isso aqui é algo muito interessante. Né? Deixa eu dar aqui uma saída rapidamente para colocar o texto, né? Deixa eu ver aqui, ó. Está aqui. Todos estão vendo o texto, né? Já vou organizar o texto na tela de vocês. Gente, todo mundo aqui está pedindo para quem tiver com o áudio aberto, feche, que de fato atrapalha, né? Como vocês estão vendo. Quem quiser fazer pergunta para mim no chat, fica à vontade também, tá? Então, vocês estão vendo aqui o texto, né? Só para eu ter certeza. Esse é o texto, que são 14 artigos, não é? Que vão ser votados em substituição a 94/2000, tá? E, veja só, deixa eu ver onde que eu quero mostrar para vocês. Está aqui, ó. Responderão solidariamente pelos excessos perante a Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Claro, sem excluir a participação dos outros. Então, não é responsabilizar só a Bertozzi, mas o advogado ou advogada que cometeu aquela infração ética, mesmo pela alegada, eu não sabia, né? Eu não sabia que eu não podia dançar shot explicando uma área previdenciária. Ok? Responde você e responde o escritório. Acho justo, e isso é uma medida que vai fazer com que as pessoas comecem a tomar ciência de quanto isso é errado e de quanto isso, de fato, afeta, inclusive, a marca do escritório e o próprio entendimento do direito, não é? Então, se a pessoa quer fazer, faça sozinha e responda, mas não no meu escritório, ok? Essa é a minha posição, tá? E para fazer isso, é importante alinhar as pessoas, dar treinamento para a tua equipe, enfim. Aí é a maneira que isso vai, obviamente, impactar, né, no dia a dia da tua banca, tá? Uma outra questão aqui que eu acho importante ressaltar, aliás, deixa eu pegar aqui no primeiro artigo já, de cara, ó, olha que vitória, né? É permitido o marketing jurídico. Esse evento, né? Agora, no dia 17 de abril, eu faço 23 anos de marketing jurídico no país, né? Desde o dia que lançou o primeiro artigo, aí veio o primeiro evento, o primeiro livro. Então, assim, já existe uma bibliografia muito forte em cima do que é marketing jurídico, e o mais importante, nunca, em nenhum dos meus livros, eu sequer dei uma vírgula fora daquilo que é permitido. Porque o marketing verdadeiro é um grande guarda-chuva que abarca publicidade, propaganda, marca, venda, ok? Honorário, posicionamento estratégico, praça, place. Praça é onde a geolocalização do teu escritório
indo um pouco mais além, a geolocalização de estão seus clientes. Tá? O Zoom, por exemplo, que é a ferramenta que eu estou usando, te permite já você acessar, enfim, clientes de vários lugares do país, não é? Então, isso foi, obviamente, é muito elástico, como você hoje pode trabalhar. A concorrência está em qualquer lugar, né? Vamos pegar aqui o que a Deise está comentando. Deise, isso não vai ser regularizado, sabe? Eu nem me preocuparia muito com isso, que ainda vai ser regularizado, porém, eu acho que é justo, não é? Que todo mundo tenha... É impossível a OAB fiscalizar todo mundo, né? Impossível. Então, o importante é que todos tenham a ciência daquilo que pode ser feito e o que não pode ser feito. Inclusive, existe um anexo, né, para quem se inscreveu lá no meu link do Eduz, recebeu esses textos, né, os 3 textos que a OAB divulgou. Né? Então, vai ter muita pano para manga aí, isso vai dar muita discussão, mas, ao final, acho que isso aí vai prevalecer, e acho muito lógico, inclusive, que prevaleça. O marketing jurídico, beleza, está aqui. Marketing de conteúdo. O marketing jurídico sempre se calcou em 2 bases, tá? Para deixar claríssimo isso. O chamado marketing de permissão, que raríssimas pessoas conhecem, mas eu trabalho com isso desde o início, tá? O nome está falando, eu quero a sua permissão, certo? A sua permissão para que você receba o meu boletim informativo, para que você receba as novidades no meu site, para que você receba uma novidade jurídica que afeta a tua empresa, ou o teu sindicato, ou a tua vida pessoal, ok? Então, colocado isso claramente, e, aliás, agora a gente tem um aliado fortíssimo, não é? Que é o próprio LGPD. Então, colide certinho as coisas aqui. Há necessidade de uma autorização prévia. Então, perfeito, perfeito. Daqui vão nascer várias ideias, vários conceitos, preservando, é lógico, não é? A não mercantilização. Olha lá. Vamos ver aqui, ó. A publicidade como ferramenta autorizada. Só para lembrar para vocês, tá? Publicidade é tudo aquilo que é pago, ok? Propaganda. Por que não tem propaganda aqui no texto? Porque propaganda é o ato de propagar. É o ato de propagar. No Brasil, salvo engano, na década de 60, houve uma confusão na tradução do que era publicidade e propaganda, tá? É inacreditável essa história, mas é verdade. Se vocês forem buscar as origens de publicidade e propaganda no Brasil, vocês vão ver que houve um erro de tradução, isso confundiu todo mundo e as pessoas começaram a usar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Olha, a propaganda da Bombril. Não é propaganda, é publicidade, porque é pago, entendeu? Propaganda, por exemplo, é eu chamar uma doutora especializada no previdenciário regime geral e para ela tecer comentários sobre auxílio-doença, né, sobre aposentadoria por invalidez. Ela não pagou para estar no rádio, ela foi chamada pela sua especialidade, ok? Não só, isso sempre foi permitido, tá? Não é que é uma novidade. Não, não é. Isso, muito antes do 75, sempre teve advogados e advogadas, juristas, tirando as dúvidas das pessoas, tá? O que não pode, e se alguém olhar lá o quadro de comparação, é um negócio que já deu muito rolo no passado, que era a história do... Como é que é o nome disso daí, gente? Que é a frequência, né? Como é que era? Agora não vou lembrar, tá? Mas era a questão de você, por exemplo, estar num programa do Ratinho, e aconteceu isso, não é? Não só no Ratinho, mas na rádio, em vários lugares, e você está lá toda semana tirando dúvida das pessoas. Aí é completamente diferente de educacional e, de fato, haveria, ali na época, 2004, havia permissões, tá? Bom, então aqui, ó, então, propaganda é o ato de propagar, não custa nada, é grátis, tá? É o jeito que você gera a carteira dos seus clientes e assim por diante. Você para as pessoas assistindo, você numa live e as pessoas gostando de você,
Isso é o ato de propagar. Publicidade é paga, ponto. Tá? Não há a menor dúvida em relação a isso. Aqui, conteúdo jurídico. Cadê o resto? Então, Não, acho que essa questão do conteúdo. Agora, olha isso conseguia ir para a vara, e aí... a diferença entre publicidade ativa o tribunal. e publicidade passiva. A gente já Sabe vai por lá. quê? A gente teria que distribuir. Quando achar aqui, o que está comigo Tem aberto. Se alguém puder Obrigado. atualizar, eu agradeço. Para estar concluído o juiz antes da SEI. Sim. Ah, mas tá pronto, né, Bruno? Ah, mas os documentos, Isso, quiser localizado. fazer, a administração, que quiser fazer, quem não vai, contrato, procuração. Publicidade ativa é estratégia de divulgação capaz de atingir um número indeterminado de pessoas. Olha só isso daqui. Fazer Fique plantão. para a dúvida, tá? E se ele não trabalhar amanhã e deixar concluído? Então, Aí tem que... ativa é você, por exemplo, tá? Lá no Google, aquele fui demitido, um exemplo, você pode colocar, você pode não só comprar esse conjunto de palavras, como determinar a localização geográfica e dizer quais são as profissões. Essa mesma lógica é permitida no Facebook, no Instagram, né? Enfim, quem gosta de insistir no Instagram, faz, o que eu posso fazer? Vai lá e insiste no Instagram, mas a lógica é essa, tá? Você pode escolher conjuntos ou grupos específicos de profissionais. Então, aqui, eu estou fazendo essa ação, não é? Estou acertando as pessoas que eu quero. Já a publicidade passiva, tá? É aquelas pessoas que concordem previamente com o recebimento desse anúncio. Então, por exemplo, né, landing page, que você faz autorização e assim por diante, aí você pode receber esse material e assim vai, ok? Então, está sendo uma publicidade passiva, tá? E essa ativa, por mais que eu determine os grupos, aquele meu anúncio vai acertar uma multidão de pessoas, ok? Não tem como você controlar isso, tá? Então, ele tanto acerta quem é teu público como quem não é teu público. Por mais que você diga para o algoritmo que você quer acertar médicos, né? Que você quer acertar enfermeiros, acaba que meio que vai para o público de um jeito geral, por isso que ela é ativa. Você fez o ato, você pagou por esse ato e você agiu por esse ato. Já a passiva é o contrário. Você, por mais que esteja pagando, porque é publicidade, tá? Mas houve uma autorização prévia. Tá? Eu sei que parece confuso, mas não. A pessoa deu uma autorização no teu site, né? Ela se inscreveu no seu canal do YouTube, ficou claro para vocês isso? Se inscreveu no teu Facebook, no teu LinkedIn, e ela está recebendo conteúdo. Então, a diferença principal é essa. Deixa eu pegar aqui uma outra questão, se alguém quiser tecer alguma dúvida aí, acho que eu respondo, tá? Assim, ó. Professor, eu gostaria de perguntar uma coisa. Sobre o Instagram. Por que o senhor não recomenda o Instagram? Aquela sua fala. E, na sequência, qual é a ferramenta que o senhor recomenda? É o Google, é o YouTube? Na sua opinião? Então, vou te responder muito facilmente. Depende do público, tá? O que está acontecendo é que no Instagram houve um efeito cascata, né? Uma pessoa viu a outra pessoa, que viu a outra pessoa, que viu a outra pessoa. Quando você vai analisar o público, você vê que a maioria são advogados ou são estudantes de direito que estão ali seguindo alguém que está passando conteúdo de direito, ok? Não tenho nada contra isso, a grande discussão é se isso te traz retorno financeiro. Quero deixar claríssimo que eu estou excluindo aqui a questão de vender curso, tá? Vamos tirar vender curso da sala, vamos pegar essa mesma lógica do Instagram, por exemplo, e aplicar para a empresa. O retorno, ele é zero, tá? É um esforço que poderia estar sendo alocado no YouTube, na ferramenta de vídeo do Face e principalmente no LinkedIn. Aqui eu estou falando de marketing digital, tá?
Mas, como todo mundo acabou correndo para o Instagram, e ali, claro que dá para entender o porquê, ok, mas se é uma pessoa física, por exemplo, tá? Então, você é previdenciário e você está falando para um público que vai, por exemplo, funcionário público. Então, eu sou previdência regime próprio e estou falando para funcionário público, ok? Eu não estou falando para não usar o Instagram, estou dizendo assim, é o chamado ROI, tá? Você tem que medir qual é o resultado. Só que na advocacia, o cálculo do ROI é mais complexo, porque eu tenho que fazer o seguinte cálculo: quanto de esforço que eu estou fazendo, o esforço que eu falo é o tempo gasto, tá? Quanto tempo que eu estou gastando, de que maneira eu estou usando esse meu tempo e qual é o retorno financeiro disso, entendeu? E se eu tivesse pegando esse tempo todo que eu estou insistindo no Instagram e utilizasse, por exemplo, dando palestra para o meu público, fazendo vídeos no YouTube, existe um equilíbrio aqui. Mas a resposta correta depende do teu público, né? E a estratégia é multicanal. Então, eu vou estar sempre nos múltiplos canais, tá? Vou aproveitar, vou puxar aqui no meu aqui no slide correto, ajudá-los, porque esse é um tema muito importante, né? Deixa eu só aqui me localizar aqui, né? Normal, né? Espera aí. Olha que interessante. Acho que já está na tela de vocês a lógica virtual, né? Então, aproveitando aí a questão, então nós temos o Google, o YouTube, Facebook, Instagram, porque quando você impulsiona pelo Facebook, ele acerta o Instagram também. Então, não tem mais como separar Facebook de Instagram, tá? E o LinkedIn, né? Então, isso que é múltiplo canal, é você utilizar aquela mesma produção intelectual nesses vários canais, tá? Aquilo que eu expliquei lá no início, você vai usar dosimetria. O que é mais, o que de fato te trouxe o melhor retorno? Tem alguns escritórios que têm tido bons resultados no Instagram, sem ser venda de curso, tá? Mas o que eu mais vejo é venda de curso. É isso que eu tenho visto, né? E o pior é advogado pegando o celular, né, e mostrando o quanto recebeu. Isso denigre a categoria, tá? Isso é muito interessante, porque denigre, né? Bruna, a Bruna colocando aqui no Instagram, acabamos falando para os nossos clientes. Sem dúvida, quando você vai analisar, eu vou pedir um favor para todos vocês, tá? Olhem aquelas pessoas que têm bastante seguidor, analise o conteúdo delas e analise quem são as pessoas que estão seguindo. Vocês vão chegar à mesma conclusão que a Bruna aqui, né? De que, na verdade, são pessoas que estão lá ou para copiar ou para aprender, mas que não vão trazer um resultado financeiro no direito. Deixo claríssimo que não é venda de curso, tá? Porque está cheio de advogado vendendo curso, né? Por exemplo, já vi um caso aí grave, na minha opinião, um advogado com landing page, fazendo assim, entrando pesado, ok? Vendendo curso. É lógico, vendendo curso. Sobre o quê? Sobre sustentação oral. E aí um criminalista, que não é bobo, foi lá analisar. Que era um jovem advogado que nunca tinha feito uma sustentação oral, porque ele foi procurar as informações e não tinha. Então, é essa coisa aqui que a OAB também quer combater, né? Esse desequilíbrio, e que acaba irritando muita gente, né? Muita gente irrita, né? Então, essa que é a grande verdade, sabe? É o equilíbrio das coisas. Por isso que eu tinha comentado da gente usar o bom senso, né? Então, Instagram pode trazer resultado? Pode. É possível? É provável? Provavelmente não, né? Quando o teu público é o público, né, que vai te contratar. Esquece tudo que eu falei aqui se o teu alvo
é que outros advogados te conheçam e acabem te contratando numa causa. Mas, ainda assim, teria que estar no múltiplo canal. Não seria de bom senso, né? Só usar essa metrificação, né? Então, eu estudaria isso. E aí, olha só isso aqui. Esse desenho aqui é o desenho que eu recomendo para todos, tá? Veja. Claro que eu estou dizendo o seguinte, você deve... Vamos pegar um assunto prático aqui, já que eu comentei. Então, auxílio-doença ou aposentadoria por... Seguinte, vou pegar o seguinte. Aposentadoria por invalidez decorrente de dor crônica. Correto? É isso aí. Aposentadoria por invalidez decorrência de dor crônica. Tá? Eu posso escrever artigos, eu posso sugerir essa matéria como pauta ou release para a imprensa, eu posso escrever um book de perguntas e respostas, um e-book de perguntas e respostas. Eu posso, inclusive, escrever um livro sobre essa temática, ok? Eu posso fazer uma série de vídeos sobre esse tema e espalhar por todas essas ferramentas. Isso aqui eu chamo cabeça de polvo, né? Perdão, estratégia de polvo, onde o seu início é em vídeo, um exemplo, tá? É uma maneira de você ver. É vídeo e vai se espalhando por todos os outros. Então, vamos imaginar que você escreveu um artigo, não com característica jurídica, você pode escrever artigo jurídico, é óbvio, deve, inclusive, mas vamos imaginar que você faça o seguinte planejamento. Bom, o meu escritório vai escrever 20 artigos esse ano, ok? Para 2021. Minha sugestão é que desses 20 artigos, 10 sejam para o público jurídico, e 10 sejam para o público final, que pode ser um contratante. Pode ser ali frigorífico, não é? Que nós temos uma série de problemas decorrentes de frigorífico. Pode ser um metalúrgico, não é? E assim por diante. Faz o movimento contrário, eu sou um advogado trabalhista empresarial e vou escrever para quem? Para profissionais de recursos humanos, certo? Foi o que aconteceu. Você veja como que as pessoas, quando não conhecem mercado e economia, correm o risco de falar muita bobagem. Vocês lembram que há mais ou menos 2 anos, por aí, se dizia que a advocacia trabalhista estava arruinada? Alguém lembra disso? Mas é lógico que não. O mercado ele sempre ele dá uma queda e dá uma subida logo depois. De valores. Aquilo que se achava, não, a trabalhista é patinho feio. Quando eu escutava isso, eu tinha, sabe, dava síncope, me ficava nervoso até. Falei, meu Deus, não é possível que não enxergue o que vai acontecer. É óbvio que vai haver algum tipo de reforma, que vai acontecer uma mudança, porque é assim que funcionam as coisas. Não, porque desde 1945 não muda, e assim por diante. Bom, colocado essa questão de produção intelectual muito claramente, assim por diante, vamos pegar aqui a questão da Carol. Carol, o WhatsApp, tá? O WhatsApp é considerado uma rede social, tá? Então, eu poderia muito bem colocar aqui, falha minha não ter colocado o WhatsApp entre essas ferramentas aqui, tá? O WhatsApp tem uma coisa chamada linha de transmissão, tá? Que é exatamente o que está sendo perguntado. Então, em vez de você mandar um para um, você pode criar você pode até fazer um vídeo, tá? Pode ser até a produção de um vídeo. Então, você pode falar as novidades, né? E disparar na tua linha de transmissão para os seus clientes, tá? Ou você pode fazer exatamente o que você está comentando, que é fazer um boletim informativo curto, tem que ser curto, tá? Faça curto. E disparar como um JPEG. Você pode fazer isso também, tá? Se tiver como alvo clientes ativos e inativos. Então, você pode montar um grupo no WhatsApp, ok? Deixa eu pegar um caso que eu não tenha comentado, ambiental. Pronto, direito ambiental. Você pode criar um grupo ambiental estratégico, já estou dando o nome, ambiental estratégico, e dentro desse grupo você convocar engenheiros florestais, né? Ambientalistas, os comitês das empresas, não é, que tem essa visão do ambiental para dentro deste grupo, e aí você pode sim, Carol, disparar esse conhecimento para eles.
O único cuidado que eu recomendo e peço é que vocês deixem claro ali no texto, tanto no boletim quanto que se for no vídeo, este vídeo foi produzido para clientes e parceiros da advocacia aqui, Bertozzi e Bertozzi, tá bom? Colocando isso em perspectiva, manda bala, porque não tem problema. E se por acaso algum dedo duro aí mandar o teu vídeo, mandar o teu boletim para o Tribunal de Ética, sei lá o quê, o que ele vai estar vendo? A não ser informativo, não é? Educacional e esclarecendo a tua base de clientes. Mas tem que estar escrito lá, tá? Essa pequena lógica que eu estou trazendo para vocês, todas essas bancas que eu já trabalhei na minha vida, jamais a OAB incomodou, tá? Só por utilizar esse tipo de justificativa, né? Então, eu sou muito prevenido nas coisas, né? Justamente para que não haja nenhum tipo de comprometimento com as pessoas, né? Quanto os escritórios, assim. Não sei se alguém mais perguntou, mas... Beleza, Carol? Então, por exemplo, tá? Você pode criar um plano temático, né? Lembrem, né? Publicidade de conteúdo, marketing jurídico de conteúdo, marketing de permissão, vídeo, produções intelectuais de um modo geral, não é? Então, precisa organizar toda essa informação, tá? E aí que vem uma sugestão muito lógica. Você pode fazer... você pode, por exemplo, pega essa tabelinha que eu estou propondo e vá preenchendo. Então, se o teu escritório tem 40 pessoas, 40 advogados, estagiários, você vai preencher essa tabela com muito mais, não é, dinamismo, digamos assim. Se você está sozinho, você vai intercalando. Então, espera aí, eu vou escrever um artigo, a partir desse artigo que eu escrevi, eu vou fazer um vídeo. Ah, mas eu fiquei sem tema. Use essa lógica aqui. Você pode bater um papo com um médico sobre dor crônica, você pode usar teu Instagram, se for ao vivo, mas é muito mais recomendável você, por exemplo, fazer uma live no YouTube, tá? Que, na verdade, no marketing, sim, pegando o marketing, tá? É multicanal. Então, para mim, você vai usar todos os teus canais à disposição, não precisa escolher um ou outro, tá? Só estou falando, o que eu estou fazendo aqui, se vocês perceberam? Eu estou concentrando a energia numa única bola, tá claro para vocês isso? E dessa energia aqui, eu estou espalhando o conteúdo, mas o mesmo conteúdo. Então, se a pessoa não foi atingida no Instagram, será atingida no Face, ou no Google, ou no WhatsApp, ou no vídeo do Face, né? Então, entrevista, caráter informativo, você pode misturar área do direito com segmento. Vamos pegar aqui a área farmacêutica, e você é um ambientalista. Ambiental no setor farmacêutico, né? Questões imobiliárias no setor hospitalar. Entende? É esse cruzamento que eu estou propondo nesse simples plano temático aqui, tá? Então, usando essa ferramentinha simples, o teu escritório, a tua marca jurídica, o teu posicionamento começa a ser construído. E eu quero deixar muito clara aquela frase que eu aprendi lendo Alice no País das Maravilhas, tá? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar está muito bom. Então, qual é o critério que a gente utiliza? A base de clientes, né? Se a gente está começando agora, qual é o tipo de cliente que você mais gostaria de atingir? É bancário? Né? Um exemplo, tá? Se for pessoa física. É mercado de seguro, se for empresarial, por exemplo, são fintechs, entende? Então, o mercado ele é muito rico, ele é muito rico. E a nova codificação, quando aprovada, ela vai permanecer essa lógica toda que eu estou comentando aqui. Isso tudo que eu estou dizendo não mudou, tá? Claro que tem uma nova interpretação nesse novo texto, mas a lógica é praticamente a mesma, tá? O que mudou são ferramentas. E ferramentas vão estar sempre mudando, né? Deixa eu puxar novamente aqui o meu texto, né? O texto do novo código, para a gente continuar uma análise. Bom, ainda tem mais uns 15 minutinhos no máximo para a gente encerrar, tá bom? Quem quiser perguntar, fica à vontade, tá? Veja só, tudo que está aqui
né, até o quinto, já meio que era conhecido, não é? A questão de você anunciar a especialidade que não tem, né? Utilizar essa aqui, ó. Vamos pegar aqui o parágrafo 4º, tá? Perdão, inciso 4º. Pegar o inciso 4º do artigo 3º, tá? Utilização de orações ou expressões persuasivas de autoengrandecimento ou de comparação. O que é isso? É copyright, tá? É copyright. Então, lá você dizer que é o melhor advogado do universo, entendeu? Ou então, prometer um resultado que, de fato, você não tem como prometer, né? Então, você ganhará essa causa, entendeu? Esse tipo de expressão é típica de copyright, tá? Não é nenhuma novidade, muita gente já fazia isso, mas a pandemia meio que acelerou essa loucura, tá? Meio que acelerou. Então, muitos advogados, e desculpa ter que dizer isso na cara, mal informados, foram usar fórmula de lançamento, 7 em 1, entendeu? Prometendo coisas que não existem. Não existe no direito isso. A construção de uma carreira no direito, tá? Ela leva um tempo. O reconhecimento dessa especialidade, ela leva um tempo, tá? E aqui, por especialidade, se compreenda duas questões. Você pode ter tanto uma titulação em dado assunto, como pode ser notório saber, tá? O notório saber ele é tão relevante que até mesmo nos Estados Unidos existe um tipo de green card que analisa o notório saber. Não sei se vocês sabiam disso. É muito utilizado para escritores, por exemplo. Mas, peraí. Ele é russo, ok? Mas ele já escreveu 14 livros a respeito de física quântica. Notório saber. É um tipo de green card, por exemplo, completamente distinto. Então, não é só a titulação aqui, tá? Especialidade, até por notório saber, ok? Quando você olha o conjunto dos 14 artigos, isso vai ficando claro, tá? Aqui, ó, brinde, panfleto. Nunca pôde, né? Então, deixa eu ver o que chama atenção aqui também. Se alguém quiser que eu analise um artigo específico, pode falar. Professor, na verdade, Bertozzi, um questionamento. Em relação aos 93% da base que a gente tem, além do boletim informativo, o que seria mais ideal para a gente manter essas bases e fortalecer o boca a boca? Doutor. Oi. Alguém me perguntou? Deixa eu te responder, então. Perfeita a tua colocação. Vamos lá. O cliente ativo e inativo, né, o teu cliente que já está na tua carteira, por isso que a OAB está colocando esse tipo de questão, tá? Isso até foi levantado por vários profissionais diferentes. Então, é o seguinte, vamos dizer que você vai lá, monta uma campanha espetacular nas redes sociais e não sei o quê, e venha vários clientes para o teu escritório. Será que você entrega? Né? Então, por trás dessa tua questão, nós temos uma outra camada, que é a chamada gestão legal. Então, na medida em que o teu escritório vai se desenvolvendo, é importante carregar no pilar de controladoria, né? Gestão de pessoas, e assim por diante, a famosa gestão legal, né? Que eu e a Lara Selle fomos construindo ao longo dos anos também, além do marketing jurídico. E outras pessoas que vieram contribuir com todo esse tipo de informação. Então, por que eu estou falando isso? Porque o princípio está no bom serviço, né? Quando a gente tem uma dúvida a respeito de um assunto, olha para a categoria mais próxima, que é a médica. A categoria médica é muito parecida com o direito, tá? Então, por exemplo, você foi lá no médico, o médico te deu um chá de cadeira dos infernos, aí você vai lá, né, e ainda é atendido com o mau humor do médico, ou da médica, que tanto faz, aqui gênero, tá? Será que você vai indicar ou será que você vai falar mal? A mesma lógica está no cliente, tá? Então, assim, bons serviços, né? E aí temos um segundo princípio básico, que é a questão da informação para esse cliente, né? A maior reclamação que eu já me deparei ao longo desses 23 anos é a falta de informação. Porque, sim,
já foram aplicadas várias pesquisas nesses anos, conduzidas por mim e por outros consultores meus, analisando o que o cliente achava do escritório. Pasmem vocês, a maioria tem medo de perguntar, né? E é muito interessante, porque no começo existe uma variação muito grande. Olha que interessante isso aqui que eu vou dizer para vocês. No início da ação, seja empresarial, sindical ou pessoa física, a pessoa está lá com muita... Não é esperança, tá? Mas é assim, uma certeza e uma satisfação muito grande, tá? Então, vamos dizer que essa satisfação esteja em 90% aqui, se me lembrar, numa linha média, tá? Quando está na metade da ação, isso cai para 40%, 30%, 15%. E quando você tem o resultado, se é positivo, pula para 90 e poucos. Se é negativo, fica em 70%. Ué, mas então ele conduziu toda a ação, teve finalmente, e a pessoa, em vez de detonar o seu advogado ou advogada, ele avaliou relativamente bem. Porque isso vai depender de como a informação transitou no escritório. Não é só marketing, entende? Então, é muito importante na carteira de cliente de vocês, tanto a empresarial quanto a pessoa física, ter um sistema de informação para o cliente de como está o seu processo. Tá? Por que eu estou comentando isso? Porque eu vou mostrar aqui o anexo. Né? Vou mostrar o anexo aqui do texto. Tá? Que ele basicamente vai nos ajudar muito nessa questão, a questão do chatbot. Está aqui, ó. Ela vai ser permitido o chatbot. Então, vou dar um exemplo prático. Não sei se vocês sabem, mas o teu próprio celular, o teu WhatsApp, pode se transformar num chatbot. Tá? Então, vamos analisar o que está sendo dito aqui no chatbot. Vou comentar aqui. Então, aqui, ó. Permitida a utilização para a fim de facilitar a comunicação ou melhorar a prestação de serviço, né? Enfim, né? Poder de decisão, blá, blá, blá. Então, basicamente, o que é? Então, você pode muito bem, a partir do CPF do seu cliente, estou falando aqui de pessoa física sindical, tá? Que gera um volume muito grande de solicitações de como está o meu processo. 80% é isso, tá? Do pepino, não tem resposta, ocupa muito tempo do advogado, né? E se eu pudesse colocar isso para um robô / chatbot? Como está o meu processo? A pessoa vai digitar no WhatsApp, tá? Ela digita no WhatsApp, aí o robô pergunta, qual o seu CPF? Aí você digita seu CPF. E aí ele vai no teu sistema e fala, bom, tá de tal forma. Né? Só que aí tem que preparar a equipe, ou você mesmo, para na hora de dar na hora de escrever esse pequeno relatório, não ter juridiquês. Né? Ser uma informação mais objetiva. Tá? Vocês sabem que tem várias terminologias jurídicas que faz o cliente se confundir, não é? Ele acha que já não, ganhou o processo, comemora com a família, né? Abre uma champanhe lá, enfim, das mais baratas, e quando vê, quebrou a cara. Não era nada daquilo. Né? Então, o chatbot vem aí para ajudar quem é pessoa física sindical, né? Desde que seja cliente. Mas está proibido a utilização de aplicativo. Isso vai ficar com certeza. Está proibindo aplicativo. Olha a diferença aqui. Ó. Aplicativos para responder consulta jurídica. Não. Para resumir, é o Jus Brasil, tá? Só não está o nome aqui. Mas, em tese, é o Jus Brasil. Tá bom? É exatamente isso que se trata. Agora, vamos analisar um negócio simples, né, gente? Mas que é bem aquilo que eu comentei no início, né? Bom senso e canja de galinha não foi mal a ninguém. Olha aqui a questão do cartão de visita, tá? A questão da foto. Aqui não está falando não pode foto, mas se não está no texto, é lógico que está dizendo que não pode foto, né? Quem coloca foto em cartão de visita, geralmente é quem? É pastor, agente imobiliário, não é? Que coloca a foto dele para você lembrar dele, e está correto o que ele está fazendo, mas para o advogado é meio ridículo, né? Colocar foto.
A troco do quê? Vai colocar a foto assim, tipo, né? Daquelas de, né, que você tem que fazer, né? Cruzar braços, estufar peito e olhar para o lado, né? Depois você olha para a câmera e o cara tira a tua foto. É muito estranho, não é? Então, melhor não ter foto, coloca o QR Code está autorizado, né? Aqui, ó, o QR Code. Então, a pessoa vai lá com o celularzinho, clica no QR Code, já vai para o teu site. Perfeito. Ou então, vai para o teu currículo. Né? Show de bola. Então, essa questão do site estar, sim, indexado com o Google e com outras ferramentas é uma das coisas que vocês poderiam, sim, estar tomando atitudes, né, para alinhar que vai estar, como é que está esse site. Aqui tem uma pergunta importante. Carol, muito interessante. A tua pergunta, a Carol fez a seguinte questão, sobre a questão que tem vários escritórios atendendo virtualmente por meio de site. É permitido? É e não é. Onde que está o é? O é se esse atendimento vir para a personalização dele, tá? Então, eu tenho que atender. Então, você foi lá pelo meu site ou pelo meu Instagram, Facebook, YouTube e tal, e solicitou uma consulta comigo, né? Ou então abre aquele quadradinho, não é? Ah, como posso ajudá-lo? Se está dentro do meu site, pode. O que não pode é esse bot estar te respondendo questões jurídicas, tá? Então, se esse bot marcar uma reunião comigo, está permitido, tá? Por quê? Porque o direito ele é personalíssimo. Ah, mas Bertozzi, o pessoal vai no Google e digita para saber a questão. Tudo bem. Mas o Google não está sobre as regras do Código de Ética e nem sobre as tintas do direito. Então, o Google faz o que quiser, né? É a mesma coisa querer se medicar através do Google, né? Tem muita gente doida que faz isso daí. Então, o Brasil, aliás, é campeão mundial, né, de automedicação. E a mesma coisa foi para o direito. Eu escutei um bate-papo assim que vocês ficariam arrepiados, tá? Como é que era? Enfim, não vou lembrar agora, mas um falando para o outro, nada, paga advogado não, vai lá no Google, que o Google tem todas as respostas. É risível, né? É risível. Só que boa parte dessas respostas podem estar canalizadas para um advogado que tem aquele conjunto de frases. E aí é permitido agora, né? Então, aí joga para o site dele, desse site gera uma reunião, e dessa reunião gera um fechamento de contrato. Por isso que eu falei sim e não, né? Então, é importante a gente deixar clara a personalização desse serviço. É muito sutil a diferença, mas ela existe, né? Cláudia, Eu tenho uma pergunta. Deixa eu E no responder caso aqui a do Cláudia. atendimento, Só e um no caso, nesse caso que você explicou agora, né? E se o site atendesse telepresencialmente? Seria possível personalissimamente, né? Clicaria e, por exemplo, poderia marcar uma consulta com o advogado e ele ser atendido telepresencialmente. Estaria dentro do código? Claro que pode. Não só pode, como já está sendo usado em todo o país, né? Então, o que acontece? A gente tem que preservar que é você que está atendendo, né? Você ou tua equipe. Estando essa questão preservada, tá ok. Então, veja, a pessoa tem uma dúvida jurídica e ela precisa tirar essa dúvida com você, tá? Ou melhor, com o advogado, tá? Se o bot fizer isso, de tirar esta dúvida, é que está proibido. Mas se é você que está tirando a dúvida, se for por WhatsApp, por telefone, por telepresencial, não tem problema, porque está garantida a personalização, né? Personalização é o fato de eu estar falando de verdade com uma pessoa, com um advogado. É isso que quer dizer, né? Então, inclusive, muitos escritórios, e já adianto a vocês que eu já trabalhava com atendimento telepresencial em escritórios pessoa física sindical há mais de 10 anos, tá? Não é nenhuma novidade, entende? Mas achei interessante a notificação trazer isso, né, a nossa luz, né? Isso é muito interessante. Deixa eu ver aqui mais um. Quem quiser pergunta, por favor, né? Olha só isso aqui. Vamos pegar aqui esse aqui, tá? Correspondência mala direta. Já não era permitido no 75, não era permitido no 94.
E é natural que não vai ser permitido agora, tá? Essa mala direta é uma mala direta eletrônica também. Agora, sem permissão, lembra do marketing de permissão e permissivo? Então, como é que você resolve isso daqui? Tanto nos teus canais online, como no teu site, você pode propor, por exemplo, que as pessoas se inscrevam, autorizem, e elas podem receber boletim informativo e coisas do gênero, até por e-mail. Não é mala direta, tá? A mala direta é quando você vai lá e compra 50 mil nomes e dispara para os 50 mil, sem ter nenhum relacionamento, coisas do gênero. Aí, de fato, configura mala direta, como configurava no passado, mas no passado usava correio, né? Eu sei que vocês são todos jovenzinhos, né? Novinhos, tal, né? Nessa época de mala pelo correio, mas sempre teve, né, gente? Sempre foi desse jeito. Né? Não teve jeito. Então, Cláudia, eu ia te responder, mas acabei respondendo outra questão. Bom, a Cláudia pergunta o seguinte, pode responder, desculpa, quase... Posso fazer live informativa no Instagram, na pessoa jurídica? Pode e deve fazer, né? Só que você pode fazer o chamado multicanal. Então, já que está fazendo ali, grava, não é? E pode mandar ou para um profissional, ou se você já tem experiência em edição, você pode pegar e editar esta live em vários pedaços e utilizar no canal do YouTube e de outras formas, não é? Essa questão de live, essas questões de eventos e coisas do gênero, elas são sempre muito relevantes. A questão é se ela traz resultado ou não. Se ela não traz resultado, qualquer estrategista meia-boca vai dizer o seguinte, vamos mudar o canal que você está utilizando para outro canal? É muito típico, por exemplo, de bancas empresariais que percebem que não tem resultado nas redes sociais em geral, mas especialmente Instagram, né? Então, não tem resultado. Então, vamos dizer que o escritório fica insistindo bater ali. Bate, faz live, faz não sei o quê. Fica claro, assim, não é o canal correto. Mas você não vai abrir mão dele, você só vai ter mais energia, força e intensidade nos outros, correto? Caso o Instagram, então, melhor, o Facebook responda bem, então, você vai usar mais energia no Facebook. Por exemplo, uma pessoa... Agora, vou mudar o foco. Um escritório pessoa física, tá? Sindical, que atenda, por exemplo, público rural de baixo valor, não é? Digamos assim, desculpa, não é isso. De baixo poder aquisitivo e alto grau de semi-analfabetismo, né? O LinkedIn não serve. O que vai servir é vídeo. Mas isso também não é novidade, já aplico isso há mais de 15 anos, né? Então, o vídeo, ele ajuda muito a esclarecer as pessoas, tá? Para vocês terem ideia, eu gosto tanto de usar vídeo, que eu vou dar uma dica aqui para vocês que vale ouro, tá? Então, por exemplo, você está negociando um honorário, tá? Com uma banca ou então com um cliente. Você pode muito bem fazer o seguinte, eu chamo isso aqui de vídeo proposta. Você manda a tua proposta pelo e-mail ou pelo WhatsApp, e você grava um vídeo seu falando com aquela pessoa. Olha, mas vamos atentar para esse fato aqui, tá? Não é um vídeo genérico, é assim, olhando para a câmera, né? Lógico, assim, tudo bem, eu sou Rodrigo Bertozzi, da Bertozzi perdão, tudo bem, Fernando? Você está identificando com quem você está falando, tá? Tudo bem, Fernando? É Rodrigo Bertozzi, da Cellen Bertozzi. Acabei de te mandar uma proposta que trata disso, disso e daquilo. Você vai lá, trata... Tem que ser 1 minuto, tá? Para você encaminhar pelo WhatsApp, tem que ter 1 minuto de duração. Aí, no final, você agradece e repete. Sou Rodrigo Bertozzi, da Cellen Bertozzi. Tá bom? Por que isso? Porque o vídeo faz com que as pessoas entendam melhor do que proposta escrita, tá? Isso está acontecendo em todos os lugares, né? Enfim, eu como escritor, né, só posso comentar. Mas é isso, em geral é isso que está acontecendo. Então, podem usar mais o vídeo, mas atentando para esse fato, não é? Se é um vídeo particular, não é? Você já está identificando as partes, então ninguém tem nada a ver com a sua vida aqui, né? Não dá para fazer um vídeo maravilhoso, genérico,
e jogar, né? Sim, Josinho, eu vou não só deixar o vídeo, colocar o material que eu estou usando hoje, tá? Bom, gente, já é 12h11, não é? Não deu para analisar tudo, porque, como eu expliquei bem no início, é muito vasto. O Hack Intuit, ele, de fato, ele é muito grande, né? Mas, deixa eu só pegar aqui organizar aqui minha tela, tá? Agradecer todo mundo aqui pela presença, né? Muito obrigado aí pela participação. E acompanhe a gente nos canais, não é, da Célia Bertozzi, o meu no Instagram, no Facebook, no Mundo Jurídico do Futuro, enfim. Assim como eu recomendo para vocês, eu uso tudo isso, né? E, para finalizar, uma última dica: sejam escritores ou escritoras. Isso sempre foi uma das maiores e mais relevantes ferramentas para garantir que você é de notório saber, né? Mas é lógico, isso tem dica, tem estratégia. Inclusive, eu lancei um curso só sobre como escrever livros de sucesso no direito, já que eu sou autor de 21, né? Então, é sempre muito relevante quando você elege um objeto de estudo e divulga esse objeto de estudo para as pessoas, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Qualquer coisa, perguntem para mim ali por e-mail, ou então pelas ferramentas digitais, que eu vou estar à disposição, tá? Até mais, gente. Valeu por tudo, viu? Até mais. Obrigado, viu? Eu vou deixar os Muito slides obrigada. no Eduz, tá? Então, eu vou reorganizar o link do Eduz e aí a gente dispara para todo mundo, tá bom? E deixa à disposição nos grupos e assim por diante, para vocês terem acesso a todo esse material, tá bom? Até mais, gente. Valeu por tudo, viu? Obrigado.